Aí Jesus, falando sobre o perdão, Pedro falou: Senhor, me fala uma coisa, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Isso é o Evangelho, estou citando o Evangelho. 7 vezes? O que os irmãos acham? Se uma pessoa comete um erro com você, você perdoaria? Um erro grave, você perdoaria? Levanta a mão. Não, eu estou perguntando honestamente. Se você é fácil de perdoar, levanta a mão, senão não levanta. A pessoa pegou o seguinte, ela fez uma calúnia contra você, e essa calúnia te trouxe prejuízos profundos na sua reputação, na sua moral, no seu trabalho. Você perdeu o emprego por causa daquilo que foi dito contra você. Você perdoaria a pessoa? Só quem perdoaria, levanta a mão. Pode levantar, não tem problema nenhum. Eu perdoaria, eu perdoaria. O restante já sabe que tem coração mais ruim que o meu. Perfeito. Então, vocês tudo coração ruim estão fora, quero só os que levantaram a mão. Se essa pessoa, você perdoou? Perdoou. Se ela fizer uma segunda vez, você perdoa? Deixa eu ver as mãos. Segunda vez. O Bruno perdoa, eu também perdoo a segunda vez. Eu estou bem, nós dois, Bruno. O Raimundo também perdoa, o Renato também perdoa? Tranquilo. E se a pessoa fizer uma terceira vez? Quantos perdoa? De nós 3 aqui, quem perdoa? O Renato perdoa 3 vezes. 4 vezes, a mesma pessoa, a mesma coisa. Perdoa? 5 vezes. Pastor Renato, eu só vou aceitar sua colocação por 2 motivos. Primeiro, porque eu te conheço. Eu sei que você é uma manteiga derretida. E por outra situação, eu vou aceitar que você está dizendo isso, porque você não teve essa situação ainda para falar. Porque se você tivesse passado, pastor, eu tenho um caso de uma pessoa que repetiu 7 vezes a mesma coisa, e aí eu posso falar porque eu vivi. Você não viveu, eu penso. 7 vezes. Hã? 7 vezes? A mesma coisa, a mesma pessoa 7 vezes. 200 vezes. Bem, mas ainda assim você vai ficar aqui nos 490, quer ver? Aí falou assim, 7 vezes. Aí Jesus falou assim, olha, eu não digo 7 vezes, eu digo 70 vezes 7. Eu não estou falando que o pastor Renato não é capaz de fazer isso não, viu, irmãos? Mas eu, por exemplo, farei um pecado 7 vezes contra você. Vou pedir R$1.000 emprestado, não vou pagar. No mês que vem você tem que me emprestar. Se você ficar ofendido comigo, não vale. Vou fazer isso não, pastor. Não tenho essa coragem não. Mas tudo bem. O pastor Renato é porque ele já está bem graduado. Né? Depois de Enoque é ele. Dentro de 10 dias ele vai ser arrebatado para o 3º céu. Atento ao que eu estou falando. Não é morrer não, pastor. É arrebatado vivo. Queridos, imagine só. 70 vezes 7. Pastor, então eu vou contar certinho? Não. 70 vezes 7 quer dizer, sabe o quê? Como é que é? Infinitamente. É isso que ele quer dizer. Só que o pastor está falando disso. Atenção. E agora eu vou colocar na prova. Porque um grupo de irmãos falou mal dele. E inventou uma mentira. E foi. Ele infartou, quase morreu. Isso aqui também eu passo aqui nessa igreja aqui, pastor. Eu passo aqui. E eu não infartei ainda por algumas razões, que eu não vou falar aqui agora. Mas era para ter infartado aqui. De 15 anos era para ter infartado muitas vezes. É porque eu não consigo guardar, eu logo jogo fora. Todo mundo aqui, reúne aqui todo mundo. Bora resolver aqui agora. Aí eu... Mas se eu ficar calado, igual você ficou, eu tinha morrido há muito tempo. Só que você imagine que o pastor Renato tem uma filha. Uma mocinha, coisa mais linda. Teve o Patrício, depois teve o Fabrício, depois teve uma mocinha. Qual seria o nome dela, mocinha? Fabrini. 2 aninhos de idade. Entra um vagabundo na sua casa, estupra a sua mulher e a sua filha. E você, como policial, chega na hora. Só que você está chegando do trabalho. Você poderia prendê-lo, ele está desarmado. Ele usou a força física somente. Você é policial. Você tem
toda a autoridade para prendê-lo, levá-lo preso. Mas o amor de Cristo fala, perdoa. O que você faz? Digamos que ele fala, perdoa. E se ele entrar uma segunda vez e matar sua filha? E se na terceira vez ele matar tua esposa? Se na quarta vez matar o Fabrício? Você vai amar esse indivíduo até quando? Responde. Eu digo perdoar e levar a cesta básica para ele que está passando necessidade. Cuidar da família dele que não tem condições. Dos filhos dele. Ele matou até os filhos todos. Não, mas você deveria ser. Jesus disse que você tem que ser tal como ele. Quando foram apedrejar a Estevão, Estevão com o rosto brilhando como o rosto do anjo, repetia as mesmas palavras do seu mestre. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é o padrão do evangelho, irmãos. Pelo amor de Deus. Eu não estou brincando, não. Vocês querem ter uma ideia do... Tá bom, já que a Bíblia não serve para ninguém, fala o seguinte. Coloca ali sempre para mim, por favor, amado. Leiam um livro chamado O Reino de Deus está entre vós. Ou é dentro de vós. O Reino de Deus está dentro de vós, de um escritor russo chamado Leon Tolstói. Ele foi um cristão nunca reconhecido como um cristão. Como é que ele foi um cristão nunca reconhecido como cristão? Ora, porque sendo ele cristão, ele era cristão de Cristo, do Evangelho. Não era cristão dos puritanos, de ninguém desse tipo. E ele escreveu esse livro para dizer o quê? Para dizer assim, muito me admira de vocês, cristãos, que se dizem cristãos, mas não seguem o vosso mestre. Porque o vosso mestre diz isso, vocês fazem aquilo outro. Ele faz de um jeito, vocês são tudo o que há de mais contrário, disse Leon Tolstói, do vosso mestre. Ele não está errado. Talvez ele esteja um pouco equivocado, que ele não sabe que não é apenas uma questão de fazer ou não fazer, de ser ou de não ser. Nós estamos dentro de um processo de cura, de mudança, de transformação. A gente fica nervoso com uma situação tão simples, uma situação tão banal. A gente perde amigos, perdemos pessoas por coisas pequenas, coisas banais que não valem nada. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, sabe quem é que estava na cruz do Calvário? É o Senhor da glória. Deus, o Criador de todo o universo, dos multiversos, de quantos versos você quiser. Das galáxias, bilhões e bilhões, trilhões de galáxias, sextilhões de galáxias, de todos os mundos, anjos, arcanjos, querubins, serafins, principados, potestades, de tudo que existe. Ele estava na cruz sendo cuspido. Eu não presto para ser Deus não, irmãos. Eu não presto não. Como é que eu sou Deus dessa condição toda e vem um indivíduo que eu criei, que dou o ar que ele respira, o sangue que corre na veia dele, foi eu que coloquei, e ele cospe a minha face e me chama de maldito? Não presta, eu mando um raio na cabeça dele. Um raio. Simples. É um desgraçado pecador. Mas não, esse aqui está dizendo, Pai, perdoa. Aí o pai pergunta, mas por que eu devo perdoar? Aí Jesus responde, porque ele não sabe o que está fazendo. Não sabe o quê, rapaz? Não sabe. Porque o problema do saber não é um problema intelectual, é um problema de coração. Quantos erros você não já cometeu na sua vida? Porque naquele momento você não podia ver exatamente. Não é que você não sabia que é certo ou errado, você sabe que é errado. Só que o coração ele está tão enganado por aquela circunstância, por aquele momento, por aquelas palavras, por aquele desejo, que ele te engana. Aí você tem que sofrer muito, para depois de muito tempo você olhar para trás e falar como Salomão, eu errei. Irmãos, o Evangelho é uma coisa extraordinária. O Evangelho é a única coisa que pode salvar a humanidade. A única coisa. Não há outra coisa.